Eu vou tentar transmitir algumas dicas que eu aprendi assistindo aulas online de Michael Avedon, da Washington University, e também de uma aluna dele, sobre como usar a análise do EG bruto, junto da análise do EG processado de parâmetros quantitativos como o CEF, para estimar a profundidade anestésica. Na indução da anestesia, ocorre uma eliminação dos ritmos alfa posteriores e um surgimento de ritmos na faixa alfa ou sigma, que é a frequência de 12 a 14 Hz, anteriores, junto de ondas delta. À medida que a anestesia se aprofunda, a frequência desses fusos frontais cai da faixa de, por exemplo, 14 Hz para até alfa baixo, 8 Hz. E esse shift de frequências nessa banda marca o aprofundamento da anestesia ainda dentro do EG contínuo, sem surto ou supressão. E na fase de maior profundidade acontece outro fenômeno que é facilmente identificável no EG bruto, um acoplamento entre as ondas delta lentas abaixo de 1 Hz e a fase dos fusos na faixa alfa sigma. Isso nada mais é do que uma oscilação delta, onde no pico da oscilação delta aparecem fusos. E nesse exemplo da aula do Michael Avedon você vê claramente essa ocorrência. Então ele sugere olhar primeiro o EG bruto. Se há períodos de surto e supressão, é anestesia profunda. Quando o EG está em surto e supressão, não é confiável você analisar a frequência do CEF, por exemplo. Então, primeiro, veja o EG bruto para presente de surto e supressão. Se o EG é contínuo, não há surto e supressão, veja a banda de frequência dos fusos. Nesse exemplo, por exemplo, veja que aqui é o perfil típico do DSA do Propofol, com um aumento de potência de frequências delta, na faixa mais baixa, e também aqui a frequência dos fusos aparece, perto de 10 Hz. E veja que no começo, quando a anestesia estava mais superficial, havia também ritmos beta que foram caindo. E o CEF 95, no início da cirurgia, estava na faixa beta, aqui alta, cerca de 18 Hz, e foi caindo até próximo de 10 Hz. Então, esse shift de frequência marca um aprofundamento da anestesia, sendo que no final da cirurgia, o EG ainda estava contínuo. Alguns colegas me falaram em uma maneira de estimar a profundidade anestésica dentro do espectro de EG contínuo, apenas olhando o CEF e multiplicando por um certo índice para aproximar-se do BIS. Mas eu recomendo cuidado para olhar o CEF, porque, por exemplo, a definição do CEF que o BIS usa é da banda de meio Hz a 30 Hz. E se você modificar a banda, por exemplo, eu vou mostrar aqui nesse exemplo, se eu modificar a banda do CEF de 1 a 30 Hz, veja aqui como está, 10,5, e essa linha branca representa a evolução do CEF. Veja como mudou o CEF. Então, para que o CEF seja mais parecido com o do BIS, aqui eu filtrei de meio a 30 Hz, como BIS, e defini o CEF incluindo essas frequências muito baixas. E aí é interessante que o CEF ele fica bem perto da frequência que você vê dos fusos do sono no gráfico DSA. Você pode conferir isso, porque na nova janela do DSA, quando a gente clica num trecho, você navega para o trecho de EG usado para calcular aquilo. Então aqui, por exemplo, cliquei nessa altura. Então aqui está cerca de 10 Hz, mais ou menos, esse pico dos fusos aqui. Se eu contar aqui quantos picos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por aí. Então isso você pode correlacionar o traçado de EG bruto com o DSA. E o DSA também é muito útil para a detecção de eventos isquêmicos cerebrais. Uma mudança sutil pode não ser percebida com facilidade olhando o EG bruto, mas no gráfico DSA a mudança de padrão fica clara. Eu peguei aqui um exemplo de uma aula do Dr. Jeffrey Bowser, onde ele mostrou em um evento de 3, 4 minutos de perda das frequências rápidas, que é o primeiro sinal de hipoperfusão cerebral. Primeiro se perde as frequências rápidas, depois
Surgem mais frequências θ, depois mais frequências delta e por fim silêncio elétrico cerebral. E o DSA ajuda muito na visualização de fenômenos como esse. Na nova janela de DSA, nós mudamos a paleta de cores e mudamos também o método de cálculo dos índices, que agora tem o recurso que nós chamamos de smoothing, porque o tipo de época ideal para representar com rapidez mudança do espectro pode ser de 4, 5 segundos. Mas para o Ceph é preciso de épocas maiores. Então aqui eu pus 5 segundos de época. Esse smoothing de 12 significa que o Ceph é calculado com base nos últimos 60 segundos. Mas ele é atualizado a cada 5 segundos. Ele funciona como uma média móvel. Além disso, na janela de Ceph, nós podemos navegar rapidamente pelo histórico e também comprimir o traçado de acordo com a resolução que você deseja, né? A rapidez de visualização de informação do Ceph. É isso. As referências e informações mais detalhadas eu coloquei na postagem no blog da Candel. Espero que vocês aproveitem. Obrigado. Um recurso importante que eu estava esquecendo de mencionar é o ajuste da escala no gráfico de DSA. Como a amplitude do EG é muito variável, particularmente com a idade, que tende a produzir amplitudes mais baixas, para uma ótima representação gráfica, você deve ajustar a escala tanto no seu limite inferior quanto no superior. Na nova janela de DSA, a escala é logarítmica. Isso tem uma vantagem que permite que, com o mesmo ganho, nós percebemos variações na faixa em que as potências de espectro são muito altas, como as faixas delta, quanto variações na faixa em que as potências são muito baixas, como nas faixas beta e gama. Veja como eu mudando o limite mínimo da escala, se eu colocar menos 20 decibéis, por exemplo, como muda o aspecto do gráfico. Então, essa possibilidade de ajustar a escala para ótima visualização é muito útil para tornar mais sensível a visualização do gráfico. E nem todo monitor de anestesia, por exemplo, ou software, permite esse ajuste tanto na escala de valor mínimo quanto na de máximo.